Obrigado a você que está acompanhando aqui o canal do YouTube do professor Simvaldo do Nascimento Souza. Hoje cedo, na minha caminhada, passei pela rua Visconde de Araguaia e me comprometi a fazer uma postagem falando um pouquinho mais sobre a biografia do Visconde de Araguaia, que é o título nobiliário que foi concedido a Domingos José Gonçalves de Magalhães. Gonçalves de Magalhães, famoso poeta romantista. Aqui tem a foto que eu tirei hoje, na esquina da Avenida Isabel com a rua Visconde de Araguaia, que é uma ruazinha aqui bem pertinho da minha casa. Eu passo todo dia pela essa rua Visconde de Araguaia e preciso realmente me penitenciar para falar um pouco mais sobre esse importante poeta do nosso romantismo, o Visconde de Araguaia, Gonçalves de Magalhães. Tem um retrato dele aqui. Foi tirado do site do portal do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. E as fotos são minhas. Fiz ontem, após a passagem ali pela rua Engenheiro Gastão Rangel, Avenida Engenheiro Gastão Rangel, e hoje, quando eu fazia minha caminhada. Aqui vocês têm a localização da rua Visconde de Araguaia. Ela começa na Avenida Isabel, aqui é a Avenida Isabel, cruza a Rua General Olímpio, Rua Primeira, a Rua Nestor, que é a rua onde eu moro. Moro aqui nessa subidinha aqui. Travessa Sapucaí, é uma travessinha que tem aqui. Várias travessas até chegar à Avenida Engenheiro Gastão Rangel. Observe que aqui na Visconde de Araguaia tem vários bistrôs. Logo aqui na esquina, aqui tem o Bola Show, mas o Bola Show já faz parte da Avenida Engenheiro Gastão Rangel. Mas essas casas todas eram casas geminadas, elas estão sendo transformadas em restaurantes. Tem um condomínio aqui também, curso de formação de vigilante, que tem uma entrada pela Gastão Rangel e outra pela Visconde de Araguaia. Então, da Avenida Isabel até a Avenida Engenheiro Gastão Rangel. Aqui também do Google Maps, mostrando a rua Visconde de Araguaia, né? O Bola Show, condomínio, Rua Primeira, do General Olímpio, Rua Nestor, Travessa Nestor. A Rua Nestor tem muitos becos. Hoje eu passei hoje por lá, falei sobre isso, muitas travessas e becos. Hoje também fiz o percurso aqui, só que eu fiz um trecho pequeno, até Felipe Cardoso, começando aqui do salão de barbearia aqui. Isso hoje na Rua Nestor. Mas o que vamos falar agora é sobre a Visconde de Araguaia. Então, começa na Avenida Isabel e vem até a Avenida Engenheiro Gastão Rangel. Foto que eu fiz hoje de manhã, mostrando o trecho ali a partir da esquina com a Avenida Isabel. A Visconde de Araguaia é uma rua com árvores bem floridas. Vocês podem observar aqui, é muito bacana porque tem uma dessas árvores que as flores são branquinhas. É pena que elas ficam pouco tempo, né? Já um trecho um pouco mais avançado, quase nas proximidades da Rua General Olímpio. Então aqui a Avenida Isabel, ela vai até lá na Avenida Engenheiro Gastão Rangel. Bom, esta rua, da mesma forma que as ruas Auristela, Nestor, Fernanda, Olavo e Avenida Carme, que é a atual Avenida Engenheiro Gastão Rangel, foi inicialmente designada como Rua Maria. Então a Rua Visconde de Araguaia chamava-se Rua Maria. E a designação foi dada pelo Dr. Fernando Continentino,
engenheiro das obras e medições da Superintendência da Fazenda Imperial de Santa Cruz. Então, quando ele esteve no exercício dessas funções, inclusive já na República, era a competência dele dar nome às ruas. E ele colocou esse nome dessas ruas, quase todas as ruas que ele estava dando nome, com os nomes de parentes dele. Então, Maria, Fernanda, Olavo e Auristela. Maria não existe mais, né? Maria é a atual Visconde de Araguaia. Mas a Fernanda, Olavo, Auristela eram filhos dele. A rua Nestor, Capitão Nestor, onde eu moro atualmente, o Nestor era genro. E a Carme, que também não existe mais, embora a população continue falando Avenida Carme, que atualmente é Avenida Engenheiro Gastão Rangel, a Carme era a esposa dele. Então aqui, a Rua Visconde de Araguaia, antiga Rua Maria. Tem um retrato dele em pé, que foi tirado do site do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, e uma foto daquelas placas antigas da Visconde de Araguaia, que eu tirei ali no Jeito Boêmio, que fica entre a Visconde de Araguaia e na esquina da Visconde de Araguaia com a General Olímpio. Está aqui, ó. Café Pleno e Jeito Boêmio, 2 points para encontros e papos. Nesse Café Pleno é um cafezinho pequeno que foi instalado há pouco tempo, menos de um ano, mas é muito gracioso, porque tem umas mesinhas lá na frente, eles colocam as mesinhas com aqueles tipo de barraca de lona, de praia, né? Aquelas maiores. E as pessoas podem chegar, sentar, pedir um café, pedir um salgadinho, um lanche, um pãozinho e tal, bater um papo, é muito legal. É um espaçozinho interessante para, às vezes, a pessoa quer fazer uma reunião, quer falar alguma coisa e tal, não quer fazer em casa, vai ali, toma um cafezinho. Nós já fizemos ali alguns encontros com o Jaiminho, com o Amauri, com o irmão dele, o pastor Carlos. Também esteve lá o Silvan com o Benedito, nós estivemos batendo um papo, o Marcos, o meu genro, conversando, batendo papo. É muito legal, porque aí você toma um café e passa o dia ali, passa amanhã, uma certa manhã. Tem a peixaria Catubarão, que é que fica na esquina. Anteriormente isso aqui era um pointzinho também, tinha um lanche, o pessoal ia ali para comer pizza na esquina. Ficou fechado um tempo e agora tem mais de um ano que já está funcionando com a peixaria Catubarão. Tem os peixinhos bem fresquinhos lá, faz uma propaganda boa, tem peixes, tem robalo, tem camarão, enfim, da Catubarão. E o Jeito Boêmio, que é esse prédio aqui, onde também à noite o pessoal se encontra para tomar uma cerveja, tem almoço aos domingos. E o interessante é que nesse Jeito Boêmio tem na parte interna uma espécie de uma galeria. Eu ainda não vi, eu vi fotografias, por incrível que pareça, eu passo aqui todos os dias, mas como eu passo de manhã, eu não costumo frequentar à noite, não sou noctívago, prefiro ficar em casa e tal, mas aqui na parte interna me informaram que tem uma galeria com fotos dos cantores e compositores de Santa Cruz. Tem lá o JB, o Guerra, todos esses cantores famosos estão lá, fizeram uns quadros e tem lá. Anteriormente, antes dessa homenagem a esses cantores, eles fizeram uns pôsteres com fotografias de Santa Cruz antiga. Então, vê-se que o proprietário, nem sei quem é o proprietário, mas que é uma pessoa interessada pelo bairro, pela divulgação da cultura do bairro, né? Porque eu passava ali cedo e via, porque tinha o brasão de Santa Cruz, tinha fotos de vários pontos históricos de Santa Cruz que eles mandaram ampliar. Isso é muito bacana, isso eu acho muito legal, porque as pessoas chegam para comer um petisco, tomar uma cerveja ou mesmo um café, mas chega e vê um material que está divulgando a história, está divulgando a cultura de Santa Cruz. Às vezes, em alguns estabelecimentos, tem fotografias do Rio Antigo, também não é feio, não é ruim não, mas Santa Cruz tem lugares muito bonitos, tem fotos bonitas, então seria interessante
que outros estabelecimentos também fizessem isso, né? Para dar fazer uma divulgação também visual do nosso patrimônio. Então eu acho muito bacana isso aí, bastante aplaudido. Aqui tem uma sucinta biografia do Domingos José Gonçalves de Magalhães, o Visconde do Araguaia, que dá o nome a essa rua onde eu passo todos os dias. Um busto, uma cópia que eu tirei do site da Itaú Cultural. O Domingos José Gonçalves de Magalhães, Visconde de Araguaia, ele nasceu no Rio de Janeiro 13 de agosto de 1811 e morreu em Roma 10 de julho de 1882. Como ele é diplomata, ele viajava muito, ele estava representando o Brasil em Roma. Foi médico, professor, diplomata, político, poeta e ensaísta brasileiro, que participou de missões diplomáticas na França, Itália, Vaticano, Argentina, Uruguai e Paraguai, além de ter representado a província do Rio Grande do Sul na 6ª Assembleia Geral. É considerado por historiadores como o primeiro filósofo brasileiro a construir uma obra original. Então, como eu falei, Jeito Boêmio está aqui, fica na Visconde de Araguaia, esquina com a Rua General Olímpio. E do outro lado fica a Peixaria Catubarão. Então, seguindo por aqui, já é General Olímpio, para lá, para cá também. E aqui é Visconde de Araguaia. É um lugarzinho muito bonitinho, merece ser frequentado. Tem uma outra foto do Jeito Boêmio, que eu fiz também hoje, um recorte. E aqui, já quase na esquina da Avenida Engenheiro Gastão Rangel, uma das casas, que são casas geminadas, construídas, algumas delas estão sendo transformadas em restaurantes. Então são as casinhas bonitinhas aqui, com aquele murinho pequeno, casas da década de 60, 70, muito bacana. É uma vila, pequena vila. Então a Visconde de Araguaia tem a parte residencial e também tem vários points. Aqui tem uma biografia do portal do IHGB, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, um pouquinho mais completa. Me desculpe por essa tosse chata, começa a ler, aí vai dando essa tosse, me perdoe aí. Então, ele nasceu no Rio de Janeiro, conforme eu já falei anteriormente, dia 13 de outubro de 1811. Faleceu em Roma, Itália, 10 de julho de 1882. Era filho de Pedro Gonçalves de Magalhães Chaves. Graduou-se em Medicina pela Faculdade do Rio de Janeiro em 1832. Fez em 1834 a viagem à Europa como adido à legação brasileira em Paris, onde publicou o livro Suspiros Poéticos e Saudades, em 1836, obra inaugural do romantismo no Brasil. Quer dizer, a partir desse livro Suspiros Poéticos e Saudades, ele vai ser considerado como o precursor do romantismo literário, porque tem o romantismo também artístico, o romantismo literário no Brasil. De volta ao Brasil, serviu no Maranhão como secretário do governo, cargo que ocupou depois no Rio Grande do Sul. Então, com função política, sendo quando esta província foi pacificada em 1845, aquelas famosas revoltas, né, que ocorreram lá no Sul. Eleito seu representante na Assembleia Geral, isso lá pelo Rio Grande do Sul. Antes fora nomeado lente de filosofia do Colégio Pedro II, dedicando-se desde 1847 à carreira diplomática. Então veja que ele foi médico, professor e diplomata, né? Foi encarregado de negócios às cortes de Turim e Nápoles e depois ministro residente em Viena. Quer dizer, da Áustria, rodou a Europa toda, né? Em 1867 passou a enviado extraordinário e ministro plenipotenciário nos Estados Unidos. Quer dizer, era um embaixador especial, né? Esse chamavam ministro plenipotenciário. Em 1871 esteve em missão especial em Buenos Aires. Em 1873, em igual missão no Paraguai. Finalmente serviu como ministro junto à Santa Sé.
resolvendo as questões pendentes entre o Império e a Cúria Romana por ocasião da questão religiosa. Só relembrando aqui que essa questão religiosa foi aquela questão que envolveu alguns bispos brasileiros por conta da maçonaria, porque o Vaticano tinha proibido, saiu uma bula papal, um documento do Papa, né, proibindo que os religiosos frequentassem a maçonaria. E tinha muitos religiosos que frequentaram a maçonaria. Então ficou uma polêmica, porque alguns bispos começaram a proibir. Isso chegou, como a igreja naquela época era vinculada, havia o sistema do padroado, né? Que os padres acabavam sendo nomeados pelo imperador. Era uma coisa que estava ligada à igreja. A igreja recebia também, é quase como fosse um órgão oficial do governo. E isso acabou envolvendo, dando termo a essa questão religiosa. E foi exatamente o Visconde de Araguaia que tentou, juntamente com o Vaticano, né, conciliar, fazer com que as partes, né, tanto o governo brasileiro como o Vaticano, se entendessem por questão, porque é tudo ligado à maçonaria. Ele foi grande do Império. O grande do Império é um título nobiliárquico, né, em relação aos conselheiros e aos que têm um título nobiliárquico, né? Pertenceu ao Conselho do Imperador. Era cavaleiro da Ordem Napolitana, fez parte de instituições culturais, diversas instituições culturais, entre elas o IHGB, Instituto do Histórico Geográfico Brasileiro, para o qual foi eleito sócio efetivo em 1838, logo no início da fundação do IHGB, né? Publicou Cânticos Fúnebres pela editora Garnier, em 1864, Fatos do Espírito Humano, Filosofia, também pela Garnier, em 1865, Confederação dos Tamoios, um poema, pela tipografia 2 de dezembro de 1856. Então esse texto biográfico um pouquinho mais completo, ele foi tirado do portal do IHGB, Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, que era uma instituição a qual ele pertenceu. O Instituto Histórico Geográfico Brasileiro foi criado no Império, logo um pouco depois da independência, 1830 e pouco, eu não vou arriscar dizer, mas acho que foi 34 por aí, porque já em 1843 saía aquela revista, o quinto volume da revista do Instituto, que publicou as memórias do Manuel Martins do Couto Reis. Então, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro tem essa revista até hoje, com publicações, praticamente um livro, né? São publicações sobre a história do Brasil, com estudos dos historiadores, de geógrafos, sobre vários assuntos relacionados à história do Brasil. No caso de Santa Cruz, tem duas publicações, né? No caso de Santa Cruz, duas publicações mais importantes. Existem muitas outras, assim, de menor porte, mas eu estou me referindo às Memórias de Santa Cruz, da Fazenda Santa Cruz, escrita pelo Manuel Martins do Couto Reis. O Manuel Martins do Couto Reis havia sido superintendente no final do século XVIII, 1794. Em 1804, quando ele já estava saindo, ele escreveu essas memórias manuscritas. O manuscrito se encontra na Biblioteca Nacional. E em 1843, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro publicou isso no quinto tomo da revista, quer dizer, logo no início. Hoje nós já estamos aí no 200 e poucos números já. E no finalzinho da década de 70, em 1870, 75, não tem muita lembrança aqui, foi publicado outro texto, mas de um outro superintendente, que no caso foi o botânico José de Saldanha da Gama. José de Saldanha da Gama, ele foi superintendente da Fazenda de Santa Cruz, e quando ele também estava saindo, ele publicou as Memórias de Santa Cruz. Uma pena, porque o José de Saldanha da Gama tinha publicado a primeira parte. A primeira parte ele pega desde o Cristóvão Monteiro, aí ele transcreve aqueles documentos todos,
as medições da fazenda, faz referência aos jesuítas e tudo mais, mas ele termina prometendo publicar uma segunda parte, que seria muito bom, porque aí já pegaria o período que ele esteve aqui e nós teríamos aí uma história bem mais completa. É uma pena. Então, Memórias de Santa Cruz. Então, História da Imperial Fazenda de Santa Cruz. História da Imperial Fazenda de Santa Cruz. No tomo 38 de 1800, agora me falha a memória se 1870 ou 1875, mas o tomo é 38. Quem quiser, tanto o texto eu tenho até falado isso porque algumas pessoas me pedem o que tem antes disso. Então tem esses dois textos, o do Manuel Martins do Couto Reis, ele está no tomo 5, quinto, da revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, e do José de Saldanha da Gama, que está no tomo 38. Só não tenho muita precisão da data, se é 1870 ou 1875. Acho que é 1875, não tenho muita certeza, mas de qualquer forma, quem quiser, entrando no site do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, do lado direito, a coluna, na barra direita, tem lá as revistas. Clica ali onde tem revistas, tem os anos, pelos anos, aí vai procurando lá os tomos, né, que eu já falei, 38 é do Saldanha da Gama e o número 5, o quinto, do Couto Reis. Vai poder baixar isso e fazer a leitura em casa tranquilamente. Suspiros Poéticos e Saudades, obra inaugural do romantismo no Brasil. Então, essas publicações é que vão dar ao Visconde de Araguaia exatamente o título de precursor do romantismo. Aí tem um textozinho aqui. Não importa quantas cartas eu escreva, quantos poemas eu invente, quantas palavras saiam dos meus lábios. Parece que nada é suficiente para mostrar o quanto te amo. Nem meus toques cuidadosos, nem minha letra torta em um papel qualquer. Talvez se só vai entender quando me olhar nos olhos. Talvez se só vai entender quando me olhar nos olhos. Ele abrevia aqui o você. Né? Talvez você, né, se só vai entender quando me olhar nos olhos. Então, isso aqui é um texto de Suspiros Poéticos, um pequeno texto, né, do poema que, segundo os estudiosos de literatura, é a obra inaugural do romantismo no Brasil. Esse poema foi publicado em várias edições, eu coloquei duas capas aqui, uma edição mais antiga e uma edição mais recente, Suspiros Poéticos e Saudades. Agora, o poema épico, bastante conhecido, é o poema com o título A Confederação dos Tamoios, que está aqui numa capa de facsímile, né, ainda com brasão imperial, porque esse poema ele dedicou ao imperador Dom Pedro II. Dom Pedro II tinha uma estima muito grande por ele. Segundo o Benedito Freitas, nosso historiador, inclusive nesse livro que eu já citei várias vezes, o terceiro volume da história de Santa Cruz, que fala do Império, o Benedito Freitas cita que o nosso Visconde de Araguaia era comensal, o Benedito usa essa palavra, esse termo, era comensal do Palácio São Cristóvão, quer dizer, ele frequentava. E Dom Pedro gostava muito de ouvir as leituras dele, de apreciar e depois até fazer comentários. Dom Pedro era muito chegado a isso. Vários biógrafos citam esse apreço, esse interesse de Dom Pedro. Então ele era, vamos dizer assim, amigo de Dom Pedro, né? E Dom Pedro tinha um carinho muito por ele. Tanto que Dom Pedro II depois vai defendê-lo quando tem uma polêmica, mas daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre isso aí. O poema, no caso aqui, é a Confederação dos Tamoios, né? O poema foi um dos que o imperador expôs na festa do Instituto Histórico a 31 de outubro de 1889. Guardem bem a data, 31 de outubro de 1889. Em homenagem à nação chilena. Borba de Moraes registra uma edição em 1864 pela imprensa literária em Coimbra.
A Confederação dos Tamoios é uma epopeia do romantismo brasileiro, escrita em 1856 pelo poeta Domingos José Gonçalves de Magalhães. O Gonçalves de Magalhães é exatamente o Visconde de Araguaia, que dá nome aqui à Rua de Santa Cruz. Historicamente, o introdutor do romantismo literário no Brasil, como eu citei anteriormente. Magalhães pretendia, com a publicação, oferecer ao Brasil uma epopeia nacional por excelência, símbolo e marco da autonomia política e estética do país, então recém-liberto de domínio português. Pois bem, vejam aqui a data da festa, dessa homenagem à nação chilena, 31 de outubro de 1889. Menos de um mês depois, o que vai acontecer? A proclamação da República, a queda da monarquia. Segundo vários historiadores, nesta festa chilena, que os militares estavam todos presentes, né, que foi um grande banquete, que houve inclusive também um baile chamado Baile da Ilha Fiscal, porque naquela época tinha essas comemorações, sempre tinha um baile, né? Então, lá na Ilha Fiscal eles fizeram uma grande festa, com muitas comidas gostosas, enfim, todo aquele aparato para a realeza, para a nobreza. E, segundo esses historiadores, alguns historiadores, os militares já estavam antevendo, né, o golpe, a queda da monarquia no dia 15 de novembro, porque isso aqui foi dia 31 de outubro de 1889, poucos dias antes da proclamação da República. Aqui tem um texto do poema Confederação dos Tamoios. Não é um poemazinho pequeno, é um poema épico. E o poema épico é um poema extenso por natureza, porque é um poema que narra as ações feitas, memoráveis de um herói. No caso aqui, ele está falando da Confederação dos Tamoios. Então, esse poema aqui, para vocês terem uma ideia, ele é composto por 10 cantos com 324 páginas. Além de ter acrescido notas, no final tem essas notas, né, explicando cada um dos cantos e tal, e antecedido, cada texto, cada canto é antecedido por um argumento. O argumento é uma espécie de resumo, né, do que vem pela frente. Aqui nesse primeiro canto, tem aqui um argumento com algumas palavras-chave para que as pessoas possam ter ideia de que se trata, né? Então ele começa falando da invocação ao sol e aos gentios dos bosques do Brasil. Os gentios não, os gênios dos bosques do Brasil. Invocação ao sol e aos gênios dos bosques do Brasil. Isso rememorando bem a questão indígena, né? Que os indígenas consideram o sol, a lua, os gênios, né, como os seus deuses, suas crenças religiosas, né? Depois tem a primazia desta parte da América, no caso, o Brasil, né? Aí vem o Amazonas e o Paraná. Nada é comparável às belezas desta natureza virgem. Seus indígenas, perseguição contra eles. Aimerê, o mais audaz dos chefes tamoios. Esse Aimerê ele vai falando até o último canto, o 10º. Confedera todas aquelas tribos contra os portugueses. Quer dizer, o Aimerê que vai liderar essa reunião. Para esse fim, vai ele procurar Pindobuçu e o acha dando sepultura a um filho. Lança Aimerê uma pedra sobre essa sepultura que encerra talvez o cadáver de um amigo. E recordando-se do tempo de sua infância, saúda a terra em que nasce e a que volta depois de longa ausência. Pindobuçu o reconhece e lhe diz que o morto é Camorim, seu filho. Lamenta Aimerê a perda do companheiro de sua infância. Conta-lhe Pindobuçu como fora o filho mortalmente ferido, defendendo sua irmã Iguaçu.
atacada por alguns portugueses, dos quais 3 ou 4 foram mortos na luta. Jura Iberê vingar a morte do amigo e aproveita a ocasião para ligar aquela tribo contra os portugueses. Então, por esse argumento do primeiro canto, dá para se ter uma ideia de que se trata realmente de um canto épico que vai narrar essa confederação dos tamoios, falando exatamente dessa luta, né, entre os tamoios e os portugueses. Aí tem aqui num textozinho do canto primeiro: ó sol, astro propício que abrilhantas do criado universo altos prodígios, que aos bosques das verdor doçura aos frutos, e os pétalos das flores vário esmaltas. Ó sol, vital princípio que na terra o terro germe da semente aqueces, e o fecundas com os temes benignos raios, luzeiros perenal nume adorado. Então aqui nós temos um linguajar do século XIX, né? Bem típico da época. Então essa aqui é um pedacinho do canto primeiro, não é o canto primeiro todo, mas aqui é o início, a introdução do canto primeiro, que cada canto são várias páginas, como eu falei lá em cima, são 324 páginas, são 10 cantos, vamos dizer assim, 10 páginas cada canto, porque depois também tem as notas. E aqui eu faço uma citação, uma polêmica, porque o José de Alencar vai fazer uma crítica ao Visconde de Araguaia, dizendo que havia um plágio do texto Uruguai, que também é um poema épico, mas de autoria do Basílio da Gama, bem anterior, em 1769, e conta de forma romanceada a história da disputa entre jesuítas, índios e europeus nos 7 povos das missões no Rio Grande do Sul. 7 povos das missões era uma grande aldeia, uma grande, mais do que aldeia, uma grande civilização dos jesuítas no Rio Grande do Sul. Estive lá em 2004, eu sei, por aí. É um lugar fascinante, fabuloso mesmo, porque os jesuítas fizeram lá, em 7 povos das missões, uma comunidade onde os índios, os indígenas, né, fabricavam de tudo. Então, uma coisa fantástica, fabulosa mesmo. Então, foi preservado, quer dizer, algumas ruínas foram preservadas. Eles ainda fazem uma apresentação, faziam, não sei agora, porque já tem muito tempo que eu vou lá, uns 15 anos que eu estive lá, faziam uma apresentação noturna, sonora, inclusive naquela época, uma gravação com as vozes do Paulo Gracindo, do Fernando Montenegro, então com aquela iluminação, uma coisa emocionante mesmo, narrando tudo o que aconteceu. Então esse poema épico do Basílio de Magalhães, Basílio da Gama, vai ser motivo da polêmica, porque o José de Alencar então vai dizer que o Visconde de Araguaia teria plagiado. E vários outros escritores vão defender o Visconde de Araguaia, vai dizer que não é nada disso. Inclusive Dom Pedro II também vai ficar do lado dele, vai defender, dizer que não é nada de plágio, não. Para vocês terem uma ideia da produção dele, eu coloquei aqui algumas obras que constam, né, de autoria do Visconde de Araguaia. Então, aqui, olha, alguns são poemas, né? Outros ensaios, romances, biografia, epigramas, poemas, obras de humor, diversos trabalhos, até textos de filosofia, tanto que dizem que ele é um dos primeiros filósofos, né? Por exemplo, aqui eu cito o Antônio José, tem um trabalho literário e também de teatro chamado Antônio José, o Judeu,
que foi o único brasileiro condenado pela chamada Santa Inquisição, que era a Inquisição que fazia a cassação daqueles que não cumpriam os preceitos religiosos. Então, A Alma e o Cérebro, 1876, ensaio, estudo e polêmica. A Confederação dos Tamoios, que nós nos referimos anteriormente, poemas. A Origem da Palavra, Crítica, Teoria ou História Literária. A Revolução da Província do Maranhão, desde 1839 até 1840, ensaio, estudo e polêmica. A Velhice, Amância, romance ou novela. Antônio José, ou Poeta e a Inquisição, poema, teatro. É uma peça que ele escreveu em forma de poema, mas que foi adaptada para o teatro. Biografia do Padre Mestre Frei Francisco de Monte Calverne, biografia. Cânticos Fúnebres, poemas. Carta ao meu amigo Dr. Cândido Borges Monteiro, poemas. Comentários e pensamentos, epigramas e pensamentos e provérbios. Discurso sobre o objeto e importância da filosofia, recitado perante Sua Majestade o Imperador. Discurso, sermão, oração. Veja, então o imperador tinha interesse nas obras dele, tanto que ele escolheu o Tamoio para apresentar quando a chegada da festa dos chilenos. Ensaio sobre a história da literatura do Brasil, crítica, teoria ou história literária. Episódio da Infernal Comédia ou da Minha Viagem ao Inferno, poemas. Episódio da Infernal Comédia ou da Minha Viagem ao Inferno, Rua do Fogo, Canto da Rua do Sabão, obra de humor. Então ele aproveita o mesmo poema e vai transformar numa obra de humor. Episódio de Uma Viagem ao Outro Mundo, poemas. Fatos do Espírito Humano, ensaio, estudo, polêmica. Filosofia da religião e sua religião moral. Então, veja que essa rua nossa que temos aqui em Santa Cruz, do Gonçalves de Magalhães, o Visconde de Iraguai, é uma rua bem merecida. Santa Cruz, então, prestigiando um escritor que realmente teve uma produção literária muito grande. Aliás, Santa Cruz tem alguns nomes, depois eu estarei falando sobre o Olavo Bilac, que é também um escritor famoso, que tem a sua homenagem prestada ali naquela ruazinha nas proximidades do Fórum. Eu vou fazer uma postagem lá e vou falar sobre o Olavo Bilac. E tem várias homenagens aqui, no Jornal de São Paulo, uma biografia, né, já foi lida já anteriormente, falando sobre ele, com retrato. Então, publicação também nos jornais, fazendo essa homenagem com o retrato dele. E um trabalho que exatamente Antônio José, o Poeta e a Inquisição, tragédia. Fiz questão de colocar esse Antônio José porque nós tivemos aqui em Santa Cruz o irmão do professor Enéas, o meu querido amigo Paulo Pereira, irmão do professor Enéas, que inclusive trabalhou um tempo na Biblioteca Nacional. Ele escreveu um livro também sobre o Antônio José da Silva judeu, o Paulo Pereira. Nem sei por onde anda o Paulo Pereira. Essa obra aqui, então, é Antônio José da Silva, e o Magalhães, ele faz aqui uma anotação de uma notícia breve, né? Pelo esquecimento em que estão os nomes dos nossos ilustres antepassados, o desleixo com que tratamos os poucos escritores que nos dão glória e a completa ignorância da nossa literatura, sou forçado a dar aqui uma breve notícia do principal personagem deste drama para sua melhor inteligência. Antônio José da Silva nasceu no Rio de Janeiro em 8 de maio de 1705. Seu pai, João Mendes da Silva, que exercia a profissão de advogado, mandou estudar Direito na Universidade de Coimbra. Dali, tendo-se formado, partiu para Lisboa, onde estabeleceu e começou a advogar e adquirir reputação e admiração e amizades. Continua o texto, obviamente, né? Mas eu não coloquei tudo, mas só para vocês perceberem, sentirem o seguinte, que esse Antônio José da Silva, ele foi perseguido pela chamada Inquisição, né? E foi condenado.
Três renomados escritores brasileiros do século XIX, da esquerda para a direita: Gonçalves Dias, Manuel de Araújo Porto Alegre, esse que está em pé, e Gonçalves de Magalhães. Então são três importantes escritores. É um retrato, 1858. Ao retornar ao Brasil em 1837, ele é aclamado chefe da nova escola, a escola exatamente do romantismo literário, né? E volta-se para a produção teatral, que então era renovada com a produção de Martins Pena e os desempenhos de João Caetano. Escreve duas tragédias, Antônio José, que é exatamente aquela da Inquisição, né? Ou O Poeta e a Inquisição, em 1838, e O Giato, 1839. Apesar de suas ideias várias vezes as traiu por conta de sua formação neoclássica. Então, ele foi considerado o pai do romantismo brasileiro, literário, né? Mas como a formação dele era neoclássica, acabava cometendo alguns retornos, digamos assim, à teoria neoclássica, né? O poema épico Confederação dos Tamoios foi escrito nos moldes de Uruguai, nos moldes, retornando assim ao arcadismo. Esse fato gerou grande polêmica, tendo sido atacado por José de Alencar e defendido por Monte Alverne e pelo imperador Dom Pedro II, como eu me referi anteriormente. Porque o José de Alencar foi encontrar na leitura do Uruguai e na leitura da Confederação dos Tamoios uma certa semelhança. Se nós procurarmos, realmente vai ter uma certa semelhança. Até porque são dois poemas épicos. Mas ele foi defendido e acabou sendo vitorioso nessa. Quer dizer, depende dessa questão do que é vitorioso ou não, né? Ele foi pai de Antônio José Gonçalves de Magalhães, de Araguaia, nascido cerca de 1858, que recebeu o título de Conde de Araguaia, concedido pela Santa Sé. Então, o título que ele recebeu não foi o do filho, né? Não foi pelo Brasil, mas sim pela Santa Sé. A Santa Sé, no caso o Vaticano, concedia títulos, e até há pouco tempo, por exemplo, a Condessa Pereira Carneiro, o Conde Pereira Carneiro, que foi dono do Jornal do Brasil, já na década de 40, 50, por aí, recebeu o título de Conde Pereira Carneiro. E aqui nós tivemos a Condessa Pereira Carneiro, que depois que ela ficou viúva, ela manteve à frente do Jornal do Brasil. E o título de Conde não foi brasileiro, foi já na República, mas concedido pelo Papa, pela Santa Sé, pelo Vaticano. Então, Domingos José Gonçalves de Magalhães foi visconde e o único visconde de Araguaia e pioneiro da literatura no Brasil. Tem aqui uma capa do livro Suspiros Poéticos e Saudades. E aqui, já quase encerrando essa postagem, tem uma série de fotografias mostrando a Rua Visconde de Araguaia em diversos momentos, diversos pontos, né? No caso, eu peguei, quando eu estava terminando a minha postagem sobre a Avenida Engenheiro Gastão Rangel, eu peguei essa esquina que é o Roxinho, que é um point onde à noite se reúnem pessoas ali para bater um papo, uma conversa, jogar uma conversa fora, tomar uma cerveja, comer um petisco. Fica bem na esquina da Visconde de Araguaia. E nessa esquina tem outras antigas casas que foram também transformadas em restaurantes. Essas casinhas aqui ainda são casas de residência. Vocês observem que são casinhas geminadas, são duas casinhas, uma por aqui e outra do outro lado, né? Que algumas delas estão sendo adaptadas para servir como restaurantes. Essas fotos eu tirei ainda na minha postagem do dia 21. Foi no sábado, foi ontem, quando eu fazia a visita lá à Avenida Engenheiro Gastão Rangel. Tem uma igreja, Verbo da Vida, que fica do lado esquerdo de quem vem da Gastão Rangel em direção à Avenida Isabel, e observe as casinhas aqui, ó. São casinhas bem graciosas, com muitas árvores frutíferas, mangueiras
Dá até para ver as mangas aqui. Incrível como Santa Cruz tem mangas na estrada. Vou falar uma coisa, hein? Vai ter muita gente chupando manga e eu adoro manga. Observe as casinhas. E a que segue vai sair na Rua Nestor. Então, aqui terminando essa postagem, a Rua Visconde de Araguaia, né? Com essa homenagem a esse nosso grande poeta, precursor do romantismo no Brasil, romantismo literário no Brasil. Espero que você tenha gostado. Obrigado por você estar acompanhando aqui no canal do YouTube do Professor Simvaldo. Um abraço e até uma próxima oportunidade.